Olá, seja bem-vindo a este momento em que nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir comigo a Palavra de Deus na carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 em diante. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger, sou pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Pois bem, a Palavra de Deus diz o seguinte em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Eu quero me deter nestes versículos. Eu já falei sobre o versículo 14 em outra mensagem. Se você quiser procurar, dá uma olhadinha. E basicamente o que eu disse é que nós temos o direito de perceber a presença de Deus, de viver com Ele, de andar com Ele. Isso no texto é mostrado através da frase ver o Senhor. Deus quer que nós o vejamos, mas ver aqui não é simplesmente olhar. Ver aqui significa perceber, significa apropriar-se, é mais do que isso. É aquele sentido talvez que os americanos dão para a palavra ver. Nós, em português, quando dizemos, olha, você vê o que isso significa, nós estamos dizendo, você compreende, você entende. O termo usado aqui para ver o Senhor é um termo muito forte, ele significa essa apropriação do que Deus é, essa percepção da mão de Deus, de onde Ele está, e a convivência eterna com Ele que começa aqui na terra. Há duas coisas que são requeridas para que você veja o Senhor. A paz, buscar a paz com todos, e a santificação. Então, buscai, seguir a paz com todos e a santificação. Pois bem, o que pode atrapalhar esta visão de Deus? Os católicos diriam essa visão beatífica de Deus, essa visão, essa contemplação de Deus, não somente espiritualmente, mas na vida, no dia a dia, esse andar com Deus. Este texto diz que há três coisas que podem atrapalhar. Diz aqui, olha, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, ser faltoso pode atrapalhar a nossa visão de Deus. Ser faltoso pode impedir que nós vejamos a Deus. Por quê? Por uma razão muito simples. Quem falta separa-se da graça. A graça está disponível. A graça está presente. A graça está disponível sobre todos os seres humanos, aquilo que os teólogos chamam de graça comum, a graça superveniente, esta graça que atinge a todos, essa graça que faz com que o sol se levante todos os dias, essa graça que faz com que a chuva caia sobre maus ou bons, essa graça que tira até das coisas piores deste mundo, coisas boas. Esta graça que faz que durante uma catástrofe as pessoas abram o coração para ajudar, se envolvam, que provoca atos de heroísmo e de coragem desmedidas. São presenças e fagulhas da presença de Deus no mundo. A graça que faz com que artistas maravilhosos sejam extraordinários, componham ou pintem ou escrevam obras extraordinárias, onde você só pode reconhecer o amor de Deus, a presença de Deus, embora muitas vezes esses artistas, essas pessoas não reconheçam a presença de Deus. É essa graça que está disponível a todos. E é essa graça que está disponível de uma maneira especial para aquele que crê. Pois bem, se você falta, se você não está presente, se você não se apropria, se você não toma esta graça para você, se você não percebe, é aquilo que eu uso uma música do Chico Buarque de Holanda, que ele diz assim: Carolina, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Essa ideia de que a vida e a presença de Deus está ao redor, mas aquele que falta, aquele que não está presente, aquele que não presta atenção, aquele que não se apropria, perde. Perdeu. É como se eu estivesse aqui observando, esperando aquele momento mágico em que uma chuva de meteoros vai cair, né? Há momentos especiais, os astrônomos conseguem prever
os dias, as datas, os horários, e eu fico ali preparado com todo o equipamento, quero fotografar e tal, mas me distraio e de repente quando eu olho, está passando o último, eu perdi. A graça está ao teu lado e muitas vezes você está desperdiçando. A graça de ter uma família abençoada e só perceber quando perde a família. A graça de ter filhos lindos que vão crescendo e quando você vê eles já não querem mais saber de você. E aí, perdeu tanto tempo que você poderia ter se dedicado a isso. A graça de ter seu pai, sua mãe junto de você, pessoas que você ama, que você poderia gastar tempo com eles e investir na vida deles, mas chega um dia que eles são tirados, são levados para a presença de Deus e aí você fala, poxa, e agora? Tinha tanta coisa para dizer para o meu pai, tanta coisa para dizer para minha mãe. O faltoso, aquele que não vai, aquele que não está presente, aquele que não participa, aquele que não se entrega, aquele que não se anima, aquele que deixa para depois, aquele que não se empenha, ele perde. E muitas vezes ele se afasta da graça de Deus. Então não seja faltoso. Pense nos lugares que você deveria estar e você não está. Pense nas pessoas com quem você deveria estar e não está. Pense nas coisas que você deveria fazer e não fez. Pense naquilo que você deveria ter guardado e não guardou. Pense naquilo que você deixou para depois e talvez nunca mais tenha oportunidade de fazer novamente. Então, preste atenção, porque o faltoso separa-se da graça de Deus. E ao separar-se da graça de Deus, ele não tem como buscar a paz, nem a santificação. E, portanto, sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu espero que você não esteja entre estes. Há mais duas coisas aqui que podem impedir a cada um de nós de vermos o Senhor. Mas isso eu quero falar em outra ocasião. Nesse momento eu quero pedir a Deus que não deixe que você seja um faltoso, que não deixe que você seja o ausente, que não deixe que você seja aquele que não viu, aquele que deixou passar, aquele que perdeu a oportunidade de entregar a vida a Jesus na hora certa, no momento certo, quando a oportunidade lhe veio. Tome cuidado, porque aquele que falta separa-se da graça de Deus, e ao separar-se da graça de Deus, nós estamos perdendo o acesso às coisas mais extraordinárias que Deus tem para nos dar. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te pedir que o Senhor não nos deixe faltar. O Senhor não nos deixe sermos aqueles que não foram, aqueles que não aceitaram, aqueles que não creram, aqueles que não abriram o seu coração, aqueles como aquele malfeitor da cruz que não viu a oportunidade da salvação estando do lado de Jesus. Que nós sejamos como aquele outro que olhou, percebeu e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele não faltou, ele compareceu. Que nós não sejamos como aquele que não estava presente, como Tomé, que depois precisou ser convencido, mas que nós estejamos onde a tua graça está, para que não sejamos separados da tua graça. É que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe, que a graça de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.